E aí, turma, beleza? Como é que estão indo os exercícios aí? Então, olha só, nos últimos vídeos, não sei se vocês perceberam, tem uns cortes aí. Meu celular estava com pouca capacidade, eu andei deletando uns vídeos para caber todas as nossas ilustrações. E eu parei a aplicação de volume bem no meio da pirâmide, aqui no finalzinho da pirâmide, né? Finalizando ela, fazendo os acabamentos, detalhes de refilando as faces. E o paralelepípedo ele acabou não aparecendo no vídeo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele de novo aqui num outro canto também. Vocês podem fazer quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Até vocês terem uma boa pintura, um bom volume. Então estou de novo aqui com o meu rascunho. Então fiz aqui o desenho dos 3 objetos na mesma posição. Tá ali o 6B no verso. Vou posicionar ele aqui com a linha de altura na vertical. Vou transportar aqui de novo o meu objeto, ó. Passei primeiro as 3 linhas verticais, visíveis, as linhas de profundidade e as 3 linhas de largura do meu objeto. Então tá aqui o meu objeto. E aí eu acho que os traços aqui eles ficaram um pouco grosseirão, ficou muito forte demais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagadinha nos vértices, nas extremidades. E novamente eu vou reforçar um pouco dos meus traços com um lápis de cor, da cor que eu vou trabalhar. Pelo menos para saber até onde vai o limite do meu objeto. Então, eu sei que essa daqui são as extremidades, ó. Tô fazendo as linhas nas direções que eu preciso. E aí, eu posso até apagar aqui, ó, um pouco dessas linhas, para não deixar tão visível, principalmente quando eu trabalhar com o amarelo. E aí agora eu sei para onde tem que ir cada linha do meu objeto, certo? Então o que eu estou fazendo agora? Apontando bem meu lápis. E aí eu vou começar a aplicar a primeira camada na diagonal, como eu havia comentado para vocês, como eu fiz aqui nas escalas cromáticas, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou eleger uma diagonal. Usei a mesma para todos para criar um equilíbrio, uma harmonia entre os desenhos. Se eu começar a cada face pintar numa direção diferente, eles vão parecer coisas bem distintas. Então, olha só, lápis bem deitado na primeira camada para fazer uma superfície bem homogênea, uma passagem bem próxima uma da outra. Pegando o controle para trabalhar dentro de uma determinada face, sem extrapolar. Então tá aqui a minha primeira camada. Vou fazer a minha segunda. E aí eu estou pintando não somente a vista superior, mas também eu já estou identificando o contraste com todas as faces. Então aqui onde eu tenho o número 4 para a vista frontal, eu já tenho uma segunda camada. A vista lateral da mesma forma. Quem quiser já pode ir corrigindo em outras direções, quem achar pertinente, eu quero já deixar essa margem aqui, ó, mais definida, pode trabalhar aqui nessa aresta, mas interessante aquilo que eu falei, passa em toda a área, não passa só na borda, porque ele vai ter uma diferenciação de tonalidade. A mesma coisa aqui, ó, vai corrigir essa aresta lá no fundo. Passa em todo ele. Nessa outra direção. E aí aqui você pode vir corrigir, deixar bem, já aproveita, deixa bem certinho a área superior. Quanto mais definido, mais legal vai ficando as tuas ilustrações, né? Então tá aqui, segunda camada, vou partir para a terceira camada, vou começar aqui no cantinho, na mesma diagonal. Pô, professor, mas é mais difícil, cara, fazer? Sim, é mais difícil fazer na mesma diagonal no começo. Mas depois você vai pegando prática e isso vai melhorando. O interessante é que a gente já exercite desde agora a maneira correta de fazer a aplicação de volume. Então, estou na minha quarta camada aqui, ó. Já consigo identificar um certo contraste com a camada superior. E aí aqui na lateral, vou aplicando a minha quinta camada.
e vou fazer minha sexta camada. E eu já consigo identificar 3 contrastes bem distintos, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou começar a delimitar bem certinho cada área. Eu viro sempre a ponta do lápis para a aresta que eu quero corrigir, então eu quero corrigir essa aresta aqui, ó, na mesma intensidade. Eu vou trabalhar aqui na vertical. E ó, se eu passo o lápis só aqui, ó, percebam como essa área fica mais escura e as demais mais claras, né? Então eu tenho que deixar toda aquela face para parecer que ela está recebendo a mesma iluminação. Então vou aplicar em toda ela na vertical também. Vou mudar a direção, vou trabalhar aqui no sentido dessa aresta para definir bem certinho aonde acaba, como é uma área plana e uma quina bem definida, eu tenho que definir isso por tonalidades, ó. Evitar ter um contorno, pode até fazer uma linha, mas pode fazer a linha na mesma tonalidade que você vai pintar toda a face, ó. E aí você consegue identificar bem onde tem essa quebra de tonalidades, né? De ângulos de faces diferentes. Então aqui também vou partir para a parte inferior do meu objeto. E aqui eu já passei nessa direção, mas mesmo assim, como eu tonifiquei um pouquinho mais, eu vou passar um pouco mais. Então percebam que é o mesmo processo das demais áreas, né? Dos demais objetos. E aí vou pintar mais um pouco aqui a vista lateral. Eu sempre, quando eu vou fazer essas definições aqui, eu trabalho com lápis bem apontado, que daí ele preenche a textura do papel e não tem que fazer uma linha muito escura, né? Então, ó, tô identificando um pouquinho mais de contraste. Para a face que vai receber menos luz. E aí vou corrigindo as arestas e já vou tonificando um pouquinho mais para deixar mais equilibrado. Não basta também passar as quantidades de vezes, se você não identificar contraste, tem que pintar um pouco mais. Aqui de maneira bem rápida, só para a gente ter uma noção de como fazer. Ó, olha como ficou poroso aqui, como ficou um gradiente para a base, né? Então, o interessante é que eu demarque bem certinho até onde vai, para não confundir objeto com base. E aqui a última aresta, é mais esse cantinho aqui, ó. Bom, eu tentei ser rápido, né? Eu percebo que ainda meu desenho tem várias manchas. Seria interessante eu trabalhar mais vezes aqui, ó. Quanto mais eu aponto meu lápis, quanto mais eu preencho a textura do papel aqui, mais homogêneo ele vai ficando. Não quer dizer que vai ficar muito mais escuro, né? Então eu posso fazer em todas as áreas isso aqui, deixar um pouquinho mais homogêneo, trabalhar mais, né? Apontar bem o lápis e fazer isso aqui, agora que eu já trabalhei na diagonal inicial, eu posso trabalhar em outras direções. A ideia mesmo é que ele não apareça o sentido de pintura, mas se aparecer, que apareça todo o desenho na mesma diagonal, e aí ele vai criar um equilíbrio, uma harmonia para o teu desenho. Então, ó. E aí eu posso ainda pintar um pouco mais, deixar um pouco mais equilibrado, gerar um pouco mais de contraste aqui para essa área, mas já dá para ter uma boa noção da aplicação de volume desse objeto. Então tem aqui, ó, o resultado final dos meus objetos até agora, né? Tenho a escala de amarelo, de verde e de vermelho aplicada nos objetos. Todas as formas bem definidas, sem ter linhas de contorno, então
evitem qualquer linha de contorno nos objetos, tá bom? E aí quem quiser fazer aquelas projeções de sombra, como está no exemplo da imagem, pode fazer, mas não é obrigatório para esse exercício, tá bom?